Fala, turma, sou João Pestana, professor de História. Vamos para mais um bloco de questões. Vem comigo agora, ó. Brasil Colônia. É isso aí. Então, gente, vamos lá. Preste atenção que eu vou falar agora. Tá? Brasil Colônia é um períodozinho enjoado, períodozinho longo, tá? Então é categorizado por período pré-colonial, tem um período de capitanias hereditárias e depois tem o governo geral. Vamos falar somente as características, tá? As causas, fatores, né? Porque a banca militar sempre cobre isso aí, né? Quais foram os motivos, causas e consequências, características, é sempre nessa pegada aí, beleza? E principalmente os aspectos políticos e econômicos. Então, vamos lá, vamos entender aí como é que foi aí a nossa primeira etapa, tanto que é chamado de período pré-colonial, ou seja, as 3 primeiras décadas após o descobrimento do Brasil foi caracterizado pelo desleixo de Portugal, pelo descaso de Portugal em relação ao Brasil. Mas professor, como assim? Como assim, Pestana? Ou seja, não houve uma efetiva colonização portuguesa aqui no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Que não foram criados núcleos de povoamento. Por quê? Porque após o descobrimento do Brasil pelo Cabral, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha volta para o rei de Portugal, Dom Manuel. Dom Manuel manda uma expedição de reconhecimento. Nessa expedição de reconhecimento, liderado aí pelo Gaspar de Lemos, entre 1501 e 1502, com ele vem o Américo Vespúcio, tá? Um famoso cosmógrafo, cartógrafo, prestando serviço à coroa portuguesa, e é nesta viagem que ele vai dizer que ele não encontra aqui nada de aproveitável. Ou seja, o que seria nada de aproveitável para Américo Vespúcio? Nada de aproveitável dentro do ponto de vista mercantil, ou seja, não tem especiarias, não tem metais preciosos, esta terra não é aproveitável. Mas nessa mesma carta ele relata que todo o nosso litoral era banhado por uma madeira tintorial já conhecida pelos europeus, chamado pau-brasil. Tá? Então, esse período pré-colonial, apesar de não ter tido uma efetiva colonização portuguesa, mas vai ter a nossa primeira atividade predatória. E a nossa primeira atividade predatória vai ser pau-brasil. Tranquilo? Então, como é que foi esta exploração? No momento que o rei recebeu a notícia que o Brasil tinha, né, que aqui no Brasil, que ainda não tinha esse nome, mas era chamado de, foi batizado de Ilha de Vera Cruz, depois também foi chamada de Terra de Vera Cruz, quando Américo Vespúcio descobriu que isso aqui não era uma ilha, mas sim uma continuação de uma grande extensão de terra, ou seja, determinou que o Novo Mundo era um continente. Em homenagem à descoberta, Américo Vespúcio vai ganhar, o continente vai ganhar o seu nome, aí vai ganhar o nome no feminino. Por que feminino? Né? Porque os demais continentes também são chamados em feminino, ou seja, Europa, África, Ásia e América. Colombo, que descobriu, morreu acreditando que tinha chegado na Índia e acabou não recebendo esse mérito. Então, quando o rei descobre, né, pela carta de Américo Vespúcio, que não tem nada de aproveitável no Brasil, mas tem pau-brasil, ele decide explorar a madeira através do regime de estanco. Ou seja, o que é o estanco? O monopólio régio. O rei ele vai colocar o contrato de exploração em concorrência, e esse contrato vai ser arrematado por um consórcio de mercadores liderado pelo famoso Fernando de Noronha, pelo rico comerciante e cristão novo, que é um judeu convertido, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha ele vai arrematar esse consórcio e em 1503 vai explorar a nossa madeira aqui, chamada pau-brasil. E aí o Brasil vai ter o nome que até hoje permanece, Brasil, porque uma colônia ela tem um nome católico ou daquilo que era explorado. E no momento que chegam aqui, como é que vai ser essa exploração de pau-brasil? Vai ser realizado através do escambo. E o que é o escambo? Escambo é trocas sem moeda. Ou seja, o índio entregava a tora, cortava, né, derrubava, cortava a madeira e entregava as toras para os portugueses, e em troca os portugueses entregavam produtos de pouco valor comercial para os portugueses. Ou seja, tais como pentes, espelhos, anzóis, machado de ferro. Gente, pode parecer bobeira, mas
o índio, tá, ao entregar algo que ele tinha e receber em troca algo que ele não tinha, o índio era vantajoso, tá? Porque o índio, ele vivia no período paleolítico, ou seja, ele não tinha noção de metalurgia, ele era nômade, tá? Não fazia comércio, beleza? Então, a nossa primeira atividade, que foi o pau-brasil, foi realizada através do escambo. E cuidado aqui, gente, tá? Muitas das vezes aparece essa palavra feitorias e as pessoas imaginam que, pô, se tem feitorias é porque tinha vilas. E essas feitorias eram para proteger as vilas. Não, essas feitorias aqui no período pré-colonial nada mais eram que armazéns de pau-brasil, entendeu? E no momento que as madeiras começaram a chegar em Portugal, as madeiras extraídas aqui do Brasil começaram a chegar em Portugal, não demorou muito, a notícia se espalhou por toda a Europa. E aí quem começou a cobiçar o nosso litoral para contrabandear a madeira tintorial chamada pau-brasil foram os franceses. Os franceses nunca obedeceram, nunca respeitaram os termos do Tratado de Tordesilhas. Tanto que o rei da França perguntou, né, questionou, gostaria de ver gostaria de ver o testamento de Adão, aonde ele dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e me deixou fora da partilha. Ou seja, me excluiu da partilha. Isso deixa bem claro que a França jamais iria respeitar os termos de Tratado de Tordesilhas. E já que Portugal não colonizou, não criou núcleos de povoamento, então o litoral brasileiro era fácil para invadir. E assim os corsários franceses, tá, começaram a cobiçar o nosso litoral. E é por causa dessa constante presença desses franceses no nosso litoral que o rei de Portugal vai mandar 2 expedições de guarda costeira, liderado aí pelo Cristóvão Jacques, e essa expedição ela vai vir em 1516, vai ficar até 1520, depois vai vir uma outra expedição em 1526, fica até 1528. Os resultados não foram muito práticos, né, por causa da nossa grande extensão territorial. E isso mostra o quê? Que o rei de Portugal, ele tinha que fazer o seguinte: ou ele colonizava o Brasil, ou ele corria um sério risco de perder as terras para os franceses. Então, o principal fator que levou Portugal a colonizar o Brasil, sem dúvida nenhuma, foi a constante presença dos corsários franceses. Não foi só isso, mas esse é o principal fator. Outros principais fatores, né? Houve uma diminuição dos lucros da exploração do pau-brasil e também um declínio no comércio ultramarino. Mas o principal fator, sem dúvida, é a constante presença de corsários franceses. Mas mesmo assim, o rei de Portugal demora a colonizar o Brasil. E somente no final de 1530, mais precisamente no dia 3 de dezembro de 1530, o rei de Portugal manda uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza com caráter explícito de colonizar o Brasil. Agora sim, agora o rei de Portugal vai colonizar o Brasil. E o próximo bloco você vai ver as principais características e como foi essa colonização, tá? Então, as 3 primeiras décadas é o período pré-colonial, ou seja, antes da colonização. Não houve uma efetiva colonização, não foram criados núcleos de povoamento. Beleza, rapaziada? Conto com vocês. Até o próximo bloco, hein?